Olá, sou o Ricardo Augusto e nesse momento vou fazer a apresentação do paper da prática interdisciplinar. Vou falar resumidamente sobre o tema. Como bom paranaense e na falta de patrimônio histórico-cultural na minha cidade Tremco Borba, escolhi pesquisar sobre o Museu Paranaense, MUPA. Pois bem, o Museu Paranaense na história dos museus brasileiros foi o tema abordado pela presente pesquisa. Tema este bem oportuno que nos reporta ao período colonial, quando no Brasil já havia interesse museal, depois de terem surgido na Europa e Estados Unidos. Assim, no Brasil, o primeiro museu brasileiro foi o Museu Nacional do Rio de Janeiro, criado no início do século XIX por Dom João VI, após a instalação da corte portuguesa no Brasil, pelo decreto de 6 de junho de 1818. O segundo Museu Paraense, Emílio Gueldi, surgiu em 1866, em Belém do Pará. Um museu de história natural de cunho científico. Esses dois marcos colocam o Museu Paranaense na importante posição do terceiro museu mais antigo do Brasil e o primeiro do Paraná. Burke diz que os museus são muito mais do que meros receptáculos dos objetos exibidos. Têm história e podem contar com muita coisa sobre a época em que foram construídos. Nesse sentido, desde sua inauguração em 1876, o Museu Paranaense tem sido um marco para o Paraná, por ser a primeira instituição museológica do estado e a terceira do Brasil. Teve 6 sedes diferentes e atualmente está localizado na Rua Kellers, 289, no antigo Palácio São Francisco, em Curitiba, Paraná. O prédio fica próximo à Casa do Romário Martins, local de destaque na cidade, Palácio Belvedere, Fonte do Cavalo Babão e a Igreja do Rosário, que são exemplos de edificações e espaços históricos que compõem o entorno do museu. Além desse espaço, várias outras instituições culturais podem ser visitadas nesse circuito do Centro Histórico Curitibano. Uma delas que merece destaque é a Feirinha de Artesanato do Largo da Ordem. Nos 147 anos de sua existência, o Museu Paranaense MUPA passou por incontáveis e profundas transformações. Apesar disso, sempre manteve o compromisso em apresentar aos visitantes a diversidade e a riqueza dos povos, fauna e flora, bem como a história paranaense brasileira e, por que não dizer, latino-americana. Teve como seus idealizadores o desembargador Agostinho Hermelino de Leão e o médico José Cândido da Silva Murici. E o objetivo de seus fundadores era difundir as riquezas naturais, históricas e industriais da província do Paraná. O acervo inicial, 600 peças, contava com objetos, artefatos indígenas, moedas, pedras, insetos, pássaros e borboletas. Atualmente, o acervo do MUPA conta com aproximadamente 500 mil itens e é considerado um dos museus mais importantes da América Latina. Cabe aqui um acréscimo a essa pesquisa. Tremco Borba, nome dado à minha cidade, e o avô da minha bisavó doou 450 itens. Marco de grande importância que merece dizer foi o tombamento desse acervo em 1938. Muito teria o que relatar sobre esse patrimônio histórico e cultural do nosso estado, localizado na capital, Curitiba, uma das capitais mais lindas, organizadas e ecológicas do Brasil. E por que não dizer do mundo? Porém, vamos deixar para um outro momento.
No entanto, vale dizer que foi muito prazeroso pesquisar e conhecer um pouco desse tema, que conhecíamos tão superficialmente. Esperamos que esse espaço cultural seja muito visitado, seja pelas suas exposições ou pela função pedagógica, já que atende vários estudantes. Obrigado.